Querida aluna, querido aluno, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos estudar uma variação do estado da matéria, que é o estado gasoso, que está tanto em física quanto em química. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência. Hoje a gente vai aprender transformações gasosas e suas principais propriedades. Fica aí para mais uma aula. Bom, vamos lá. Para a gente poder entender o estado gasoso da matéria, a gente precisa primeiro falar das variáveis. E conforme eu for falando das variáveis, eu vou falando também as qualidades, as características do gás. Então vamos lá. Pressão. Por que eu falo que um gás ele tem essa variação, essa variável, pressão? Porque um gás ele se movimenta dentro do sistema livremente. Então ele ocupa todo um sistema. Imagina que eu tenho um gás aqui dentro e ele está lá viajando, a energia cinética dele é alta. Essa informação é interessante. Ok? E uma vez que ele está em energia cinética, ele se move e ele bate, ele colide contra a superfície. E colidir contra a superfície é exercer uma pressão. Pressão é força sobre área. Então imagina que eu tenho aqui uma área definida, uma área pode ser qualquer espaço aqui do meu sistema, e a molécula, o átomo em questão, ela vem e colide na superfície. Então força sobre área é a unidade padrão de pressão. O sistema internacional, então aqui, ó, incidindo uma força sobre uma área determinada, eu tenho a definição de pressão. O sistema internacional fala de Pascal, ou Newton por metro quadrado. Mas nós, no dia a dia, utilizamos muito em ATM. ATM é a atmosfera, que foi utilizado o padrão do nível do mar. Tá? Então, nível do mar, 0 de altitude, pressão de 1 atm. 1 atm, que também, caso você precise converter, vale 1,013 vezes 10 a quinta Pascal. Caso você precise fazer a unidade de medida, a conversão da unidade em algum momento do exercício. Ou ainda, 1 atm, que equivale a 760 milímetros de mercúrio. Unidades de medidas diferentes para a mesma coisa. Então fica atento a essas modificações, 1 atm, 1,10 a quinta Pascal, e 1 atm, 760 milímetros de mercúrio. Pode ser que em algum momento você tenha que fazer essa conversão. Se não em química, às vezes em física. Ok? Então pressão é isso, força sobre área. O gás está lá dentro, se movendo em todas as direções, ele não tem direção certa, então ele pode estar seguindo para a esquerda, seguindo para baixo, seguindo para cima, então ele está lá desordenado. Lembra que o gás é um sistema desordenado com alta energia cinética. Por isso que uma das variáveis importantíssimas é o volume. Por quê? O volume é o espaço ocupado. Normalmente o espaço do gás é o espaço do recipiente. Então se você der um recipiente para ele de 2 litros, que seria o tamanho, né, de uma garrafa PET convencional, de refrigerante, de água, o volume do gás é aquele. Se você trocar para um sistema com 20 litros, o volume do gás é aquele. Então normalmente ele se expande e ocupa todo o volume do sistema. Tudo bem? Volume. Centímetro cúbico, decímetro cúbico e metro cúbico. O sistema internacional usa em metros cúbicos. Só que a gente no dia a dia usa muito em ml e litro. ml é a mesma coisa que centímetros cúbicos e litro a mesma coisa que decímetros cúbicos. Lembrando que para fazer a conversão, no caso aqui, ó, de metro cúbico para litro, você vai fazer vezes 1000. Lembra disso? De litro. De decímetro cúbico ou litro para centímetro cúbico ou ml vezes 1000. E para voltar, você vai ter que dividir por 1000, né? Então, o contrário também é válido aqui, ó. Eu preciso converter de litro para metro cúbico, eu tenho que dividir por 1000. Ou de ml para litro, eu tenho que dividir por 1000. Então, a divisão por 1000 aqui, ó. Vou deixar aqui anotado, ó. Dividir por 1000 ou 10 a terceira, dividir por 1000 ou 10 a terceira. Ó, vamos lá. Temperatura. Temperatura tem a ver com a energia cinética. Eu não te falei aqui, ó, que os gases vão se movimentar dentro do sistema? Então, esses gases se movimentando, alta energia cinética. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética. A gente até explica uma com a outra. Se você for explicar o que é temperatura, temperatura é a energia cinética dos corpos. A agitação. Quanto maior a agitação, maior a temperatura de um corpo. Então, o gás, ele sofre muita alteração de cinética devido à alteração de temperatura. Então, tudo a ver, os dois praticamente são a mesma coisa. Unidade de medida no sistema internacional é em Kelvin. É em Kelvin. Então, muita atenção aqui, ó. Sistema internacional, Kelvin. Normalmente o exercício aqui pra gente, né, no Brasil, a gente tem um exercício em Celsius. O que eu faço? Eu somo a temperatura em Celsius mais 273. Eu somo a 273 e eu consigo converter direto para Kelvin. Então, muita atenção a isso em vários momentos. Vai dar lá 27 graus, 300 Kelvin.
Então a gente já tem algumas temperaturas que são até padronizadas, a gente já até memoriza, né, de tão rápido, tanto que a gente faz essa conta nessa matéria. Ok? Vamos agora então para as leis dos gases, tá? Para as variações dos gases, a variação de pressão constante, temperatura constante, volume constante. Então me acompanha aí, ó. Bom, então agora a gente vai falar das três variáveis, mas estudadas duas por vez. Qual é a sacada aqui? A gente tem três teorias, tá? Três teorias formuladas por quatro, até cinco pesquisadores diferentes. Então a primeira delas associada a Boyle e Mariotti. Então a gente tem a lei da isotérmica. Isotérmica o que que é? Temperatura constante. Então ele tira da equação a temperatura. Ele analisa só a relação da pressão versus o volume. Pressão versus volume. Imagina então que você tem um recipiente, ok? Ele lá bonitinho. Esquece o fator temperatura. A temperatura não será uma variável. A pressão e o volume, como que elas agem uma em relação à outra? Elas agem da seguinte maneira, ó, o gráfico está aqui, um gráfico PV. A pressão e o volume são inversamente proporcionais. Inversamente. Perceba, quando o volume é pequeno, a pressão é alta. Pensa num gás dentro de um volume pequeno, comprimido. Então, a pressão é alta. Se eu aumento o volume dele, aumento o espaço dele, a pressão diminui. É isso que a gente observa aqui, ó. Conforme o volume aumenta, a pressão diminui. Volume aumenta, a pressão diminui. Ou volume diminui, a pressão aumenta. Então são inversamente proporcionais. Atenção que das três que a gente vai usar, dos três que a gente vai usar, essa é a única que é inversamente proporcional, P versus V. Então esse é o gráfico, lei isotérmica, lei de Boyle e Mariotti. Tá aqui. Vamos para mais uma, ó. Isobárica. Isobárica é pressão constante. Pressão constante avalia quem? Volume versus temperatura. E aqui é simples de tudo. Imagina então que o recipiente não tem variação de pressão. Pressão. Imagina que ele tem uma parede móvel, muitas vezes a gente chama de êmbolo, e esse êmbolo vai se mover. Aqueceu, o êmbolo sobe. Por quê? Porque numa maior temperatura, o volume também aumenta. Numa menor temperatura, o volume diminui. Um exemplo aqui muito bom de se dar é um pneu que tem que ser calibrado a frio. Então você vai encher o pneu do carro, o pneu de uma bicicleta, ele tem que ser calibrado a frio. Por que a frio? Porque quando ele esquentar, ele aquecer, aumentar de temperatura, haverá mais agitação das partículas e o volume vai aumentar, ou seja, o pneu vai expandir, vai ficar um pouquinho maior. Boa essa? Então não esquece disso, ó. Volume versus temperatura, num isobárico, ou lei de Gay-Lussac, a gente tem diretamente proporcional. A mesma coisa acontece aqui no isovolumétrica ou isocórica. Quando eu tenho volume constante, eu tiro o volume da equação. Então imagina agora que o recipiente não pode expandir. Ele tem que ficar no mesmo tamanho. Tá? Então ele é fechadinho no mesmo tamanho. Se eu aumentar a temperatura, a agitação aumenta, a energia cinética aumenta, a pressão também aumenta. É isso que a gente vê no gráfico P versus T. A mesma coisa, ó, aumento de temperatura, aumento de pressão. Então é isso que acontece na lei de Charles e Gay-Lussac, a lei dos dois. Ok? Entendido? 3 gráficos, cada um fixando um. Lei isotérmica, temperatura constante. Lei isobárica, pressão constante. Lei isovolumétrica, volume constante. Qual que mais cai? Esse que é inversamente proporcional, que fala da pressão versus volume, o volume versus a pressão. É o único inversamente proporcional. Até aqui tranquilo? Vamos juntar as 3 leis agora e vamos escrever a equação dos gases? Então vamos lá, aqui na tela comigo, ó. Aqui, não falei, ó, olha para cá, já mudei o quadro. Então vamos lá, me acompanha agora. Ó, equação geral dos gases, PVT, Povotó. Ó, o que acontece aqui? As 3 leis que a gente acabou de estudar, tá? Isotérmica, isobárica e isovolumétrica, numa só, que é PV sobre T igual a uma constante. Ou seja, se é constante, a gente tem uma mudança num sistema, no mesmo sistema, ó, um sistema que sofre uma alteração. Então essa é a matéria. O gás tem que ser um gás ideal, então ele tem que ser um gás que seja que respeite a cinética dos gases. Normalmente os gases do dia a dia o são, então são gases ideais, são gases perfeitos, eu posso aplicar dessa forma. E a massa do gás tem que ser fixa, eu não posso ter massa trocada, por exemplo, se colocar mais gás dentro de um recipiente. Por isso, normalmente esses exercícios nem falam da troca gasosa, se for colocado mais mols ou menos mols. Nem falam que gás que está dentro do recipiente, porque isso não pode ser uma incógnita, não pode ser uma variável. A gente fica de olho só pressão, volume e temperatura. E é importante entender que eu tenho caso inicial e caso final. Então, normalmente aqui, ó, PVT do primeiro aqui, do origem, o Ozinho, né, de origem, é o sistema inicial, tá? E isso tudo vai se igualar ao sistema final. Mas é o mesmo sistema, ele só sofreu alteração, ou em pressão, ou em volume e temperatura. Veja o meu exemplo. Tinha que dar um exemplo, né, para a gente poder fazer uma continha. Ó. P, pressão de 2 atm,
Volume de 4 litros, temperatura de 27 graus Celsius. Não deixe em graus Celsius, passa para Kelvin. É importantíssimo que você passe para Kelvin. Todas as constantes aqui, ó, as relações matemáticas calculadas entre eles foi com a temperatura em Kelvin. Se tentar fazer em graus Celsius, vai dar errado. Entenderam? Então, ó, tá aqui 2, 4 e 27. 2 atm, 4 litros, 27 em graus Celsius ou 300 Kelvin. Aí ele vai propor um texto, ele vai discutir com você, né, vai explicar algumas coisas e vai falar ó, que de repente ele quer saber a pressão, a nova pressão do sistema, sabendo que o volume é de 4 litros e a temperatura foi para 57. Eu aqueci. Se eu aqueci num volume constante, eu estou falando da lei isovolumétrica ou isocórica, tá? Que é a lei que a gente estudou lá agora há pouco, a gente acabou de falar sobre ela. Então fica pressão versus temperatura. Elas são diretamente proporcionais. Se eu aumento a temperatura, a pressão também vai aumentar. Então por aqui já vai uma dica para você. Vamos lá, PVT. O que eu posso cortar aqui? Eu posso cortar o volume. Por que eu posso cortar o volume? Porque ele é constante, veja lá. Ó. Volume constante, então corta o volume. Não precisa usar 4 aqui e 4 aqui, não faz sentido nenhum. Então pode tirar ele da fórmula. Bom, aí eu fico com o quê? Com a pressão inicial, que era de 2 atm, sobre a temperatura de 300 Kelvin. É igual a pressão final que eu não tenho, vou pôr pressão final aqui, não tenho, sobre a temperatura de 330 Kelvin. Para resolver isso, 330 passa multiplicando 2, o 300 passa multiplicando o P final. Então fica 300 vezes P final é igual a 330 vezes 2, que é 660. Fica P final igual a 660 dividido por 300, dá 2,2. Dá em ATM, né? A gente está seguindo as unidades de medida do sistema padrão, tá aqui, ó, 2,2 ATM. Só isso, simples assim. Então, aqui no caso, eu considerei o volume constante, mas tem exercício que pode considerar pressão constante, tem exercício que pode considerar temperatura constante, depende de cada um. Tem exercício que pode considerar ninguém constante, todos vão mudar. Ele precisa te dar as informações, né, para você conseguir colocar na fórmula e ter apenas uma incógnita. Tudo bem? Entenderam? Bom, que bom. Então não esquece aí de se inscrever no canal e clica aí para ter a próxima aula. A próxima aula eu vou falar da equação de Clapeyron, ok? Bom, ficamos assim, bons estudos e até a próxima!